Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Esta sala de aula é a sala de aula do Instituto Bíblico Naiote, onde nós estamos aqui todas as semanas batendo um papo sobre escola bíblica dominical. É lição 5, é lição Betel. E qual o tema dessa lição? Lembra-te do dia de sábado, administrando com sabedoria o trabalho, o descanso e a devoção. O tema é um tema extremamente relevante e eu preciso de toda a sua atenção até para que você possa comentar também aí no vídeo. Você pode concordar, discordar, acrescentar. O que você não pode deixar de fazer é de dar o seu like e o seu dislike. Caso também não seja inscrito, não se esqueça. Se inscreva, acione o sininho, que nós temos sempre alguns assuntos teológicos para debatermos aqui nesta sala de aula. Vem para a aula então, porque na sala você já está. O nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, diz: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27. Priorizemos com confiança e alegria momentos para adorar o Senhor, buscá-lo de coração e cultivar a comunhão com Ele. Este é a verdade prática ou a verdade aplicada. Quais são os objetivos dessa lição? Atente para isso, porque isso norteia a sua aula. Mostrar a interpretação bíblica do sábado, essa é a tônica desta aula. Expor o verdadeiro descanso oferecido por Deus e ensinar algumas lições acerca do sábado. O texto de referência é o texto que está registrado na Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, os versos 8, 9, 10 e 11. Leia sempre mais de uma versão para que você possa agregar todos os conhecimentos possíveis deste texto. Lembrando que aqui não é uma aula, é só um resumo para somar com o que você já tem estudado, com aquilo que o Espírito Santo já tem te direcionado. Não esqueça de orar pela sua turma, porque você prepara a aula, mas quem te dar a mensagem para atender a necessidade espiritual, a necessidade emocional do seu aluno é o Espírito Santo, tá bom? Então, nossa temática é: santificarás o sábado. Toda atenção é pouca para a gente não desvirtuar esse assunto tão importante e polêmico dentro do contexto cristão. A nossa introdução diz: há muitos comentários sobre o quarto mandamento que tem sido causa de discórdia e confusão na mente de muitos. Verdade, porque, e vou te dizer, vai ser uma aula que pode surgir vários debates, vários questionamentos, várias perguntas dentro desse assunto, por não considerarem toda a palavra de Deus por um entendimento apropriado. Assim veremos na presente lição que a Bíblia revela desde um princípio da criação, passando pela entrega dos 10 mandamentos, o entendimento dos mestres da lei e o ensino de Jesus Cristo, os escritos apostólicos, e finalizando com algumas lições que podemos extrair a partir do presente estudo. Interpretando o dia de sábado. Tópico 1 diz: no mundo capitalista, onde o tempo é escasso para tudo, inclusive a família, o quarto mandamento nos instrui a resgatar a ideia, priorizarmos o tempo para o descanso, lazer, adoração, como expressão da nossa plena confiança no Senhor e gratidão por seu constante cuidado. Como você tem valorizado o seu tempo? Tem cuidado de ti mesmo? Tem cuidado dos negócios do seu Senhor? Tem cuidado da sua vida? Esse é o tempo que o próprio Deus estabeleceu para que Israel pudesse cuidar de si e cuidar do seu relacionamento com Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, anote aí, Paulo disse assim: tem cuidado de ti mesmo,
e da doutrina, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Essa preocupação de Deus aqui, ela está sendo relacionada ao homem para com Deus e ao homem também para com o homem, porque o homem cuidando de si, cuidando da sua comunhão, do seu contato com Deus, ele vai estar automaticamente cuidando de si. Nós temos um texto aí que é de Deuteronômio 5,15, que diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deuteronômio, capítulo 5, verso 15. O tópico 1, subtópico 1 diz: o princípio do sábado. No grego, a palavra sabá é sabaton, que vem da raiz do verbo cessar. O duplo B, no sabaton, é uma forma intensificada, por isso, uma cessação completa. Foi assim que Deus definiu o dia de sábado em Gênesis. Deus, ele não cansou da criação, ele cessou a sua obra. No sexto dia, no sétimo dia, Deus, que não se cansa, estava plenamente satisfeito pelo que havia feito, e principalmente pela sua obra-prima da criação, que é o ser humano. É o que nos ensina o Antigo Testamento. No sábado não se trabalha, se descansa. Era para ser um dia de alegria, foi feito para o homem. Um dia de descanso, recuperação, restauração, adoração. Originalmente o sábado era um dia de descanso e esse propósito foi mantido na lei de Moisés, mantido por Deus na lei de Moisés, Êxodo 16 e Êxodo 20, como nós temos aqui como texto de referência. Deus está tratando com Israel e usando o sábado para que eles possam ter um dia de relacionamento intensivo. Os outros dias, então, eles não precisam se relacionar? Sim, precisa. Mas aquele dia era um dia exclusivo. Era um dia que eles poderiam intensificar esse relacionamento, essa vida de culto, de adoração, de busca ao Senhor. Olha como Deus trata com zelo e como Deus dá valor a esse relacionamento do ser humano com ele. Deus dá tanto valor que Deus quer que todos os dias nós nos relacionemos com ele, mas ele separou um dia, esse dia é meu. Vocês vão ser exclusivo para mim. Que Deus cuidadoso, que Deus zeloso, não é verdade? O sábado na visão dos mestres da lei. Os mestres da lei transformaram o dia de sábado no pior dos pesadelos. Criaram regras infinitas e impossíveis. A ideia era que quanto mais privações se tivesse no sábado, mais santa a pessoa se tornava. Bom, eles criaram algumas coisas no sábado que inclusive viraram lei. Se você ler, abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, no versículo 12, presta atenção no que diz. Atos, capítulo 1, verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Eles estabeleceram que o judeu tinha uma jornada para andar no sábado. Qual era essa jornada? Essa jornada surgiu lá no deserto com o tabernáculo. E isso virou lei, sendo que não é um estatuto criado por Deus. Então eles poderiam andar no sábado de 1 a 1,5 km. Olha só, são regras que eles estabeleceram e que Deus não estabeleceu. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, ele fala a respeito das tradições dos anciões. Muitos desses quesitos entram nessas tradições que acabou pesando e maltratando o povo. 1,3 diz o sábado na visão de Jesus Cristo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente no slide essa visão que Jesus implantou no Novo Testamento do sábado, tanto quanto os apóstolos. O sábado na visão de Jesus. Jesus realizou algumas coisas no sábado e isso confrontou o sistema religioso da sua época, levando Jesus a ser advertido pelos fariseus. Ele foi acusado de desafiar abertamente a autoridade religiosa dos fariseus. Jesus lhes conta o que aconteceu com Davi no dia de sábado. Ele chama a atenção, anunciando que é Senhor
do sábado. Foi ele quem descansou no sábado e abençoou. Ele é soberano sobre o sábado e é ele quem interpreta toda a vontade de Deus para este dia. Vamos seguindo com a nossa aula, que nós vamos voltar para abordar este assunto no decorrer da lição. Eles priorizavam tradições e Jesus priorizava o ser humano. Fique atento a esta informação. O 2 diz, entendendo o descanso dado por Deus. Qual é o princípio moral do sábado? O princípio moral do sábado é a necessidade que o ser humano tem de descansar. E nesse dia de descanso, o ser humano vai ter toda a sua liberdade dos seus afazeres para estar se voltando para Deus. Mas lembrando que nós não guardamos nenhum dia, nós adoramos o Senhor todos os dias. Porque se guardarmos dias, estamos presos a tradições. Logo, nós não guardamos dia nenhum, mas vamos compreender direitinho esses fatores relacionados à lição. Entendendo o descanso dado por Deus. Conforme você está vendo no slide, o motivo alegado por Deus para que os israelitas tivessem seu sábado, isto é, o seu repouso como data festiva, está bem definido nas segundas tábuas de pedra da lei. Isso está registrado, nós já citamos esse texto, que é Deuteronômio capítulo 5, verso 15. E Deus lembra a eles, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Um dos requisitos para que Deus desse para eles o sábado como exigência de um dia é justamente esse, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Esta é a proposta de Deus para eles, para que pudessem guardar o sábado. Qual a proposta? Vocês vão guardar o sábado, porque vocês vão lembrar que foste servo na terra do Egito. É uma exigência de cunho exclusivo com os israelitas. Segue a aula. O 2:1 diz, Deus concluiu a obra da criação. O termo descanso usado em Gênesis 2:3 não fala de cansaço, porque Deus nunca se cansa. Ele poderia ter criado mais de 1000 universos e não sentiria cansaço. O profeta Isaías diz que Deus não se cansa e nem se enfada. O salmista diz que Deus não tosqueneja, ele não tira uma pestana, porque Deus não está preso ao espaço, ao tempo. Deus, ele é atemporal. Ele não está preso a essas coisinhas que nos prendem e que nos afetam. Logo, ele concluiu no 6º dia e no 7º a obra estava cessada. Há muito debate falando a respeito de que Deus, no 7º dia, também trabalhou. Ele concluiu a sua obra no 7º dia, então, parcialmente, ele também trabalhou no 7º dia. Baseado em Gênesis capítulo 2, que diz que tendo concluído no 7º dia. Analisando esse texto e tantos outros, perceberemos que Deus, no 6º dia, concluiu a sua obra. Está no verso 11, inclusive, do capítulo 20 de Êxodo. Então, é uma questão da gente entender Gênesis 2 com o livro de Êxodo, fazendo comparações. E no capítulo 12 de Gênesis, eu preciso entender a semântica também da fala, para que não venham a cometer um erro gramatical. Precisamos ficar atento também com essa questão interpretativa na hora da análise do texto. Precisamos descansar. Olha, todo mundo precisa descansar, com exceção de Deus que não se cansa. Você precisa descansar fisicamente, você precisa descansar emocionalmente. E vou lhe dizer mais, você precisa descansar espiritualmente. Existem muitas pessoas esgotadas espirituais. Posso citar um livro para você ler, que é o livro do Malk Smith, Esgotamento Espiritual, para que você entenda melhor essa questão. Pessoas que atarefaram-se demais com envolvimento com a igreja e hoje estão vivendo um esgotamento que a gente chama de emocional
e de espiritual por falta de entendimento do que é a obra de Deus. Coisa que Deus não quer. Você pode ver que Deus está colocando um dia para que o povo se envolva somente, única e exclusivamente com Ele. Então você pode sofrer de um esgotamento espiritual por falta de entendimento do que é a obra de Deus realmente. Você precisa higienizar sua mente, sua emoção, ter o domínio, o controle, para que você não se perca no caminho. E muitas pessoas estão frustradas, decepcionadas e desigrejadas por causa de envolvimentos errados naquilo que estava fazendo. Entrou em área na igreja para atuar que não tem um tato, não tem uma desenvoltura, mas se encaixou ali para poder agradar A, B, C, e automaticamente causou-se muito danos a si mesmo, e a própria liderança, que deveria estar observando que essa pessoa está adoecendo no que está fazendo, muitas das vezes transfere, terceiriza para a fúria de Satanás, para a fúria dos demônios, e a pessoa vai se definhando emocionalmente, espiritualmente, por falta de visão, de entender que muitas das vezes ela está atuando numa área que só ela está ali física, mas o seu coração não se envolveu com aquilo ali, porque não há um amor verdadeiro no que está fazendo. Porque a pessoa não quer ficar sem fazer. O que ela tem prazer em fazer, já tem outras pessoas fazendo. Isso tem que ser muito bem analisado, muito bem, para poder entendermos que cada um tem uma capacidade, tem um chamado, tem uma alegria de exercer algo dentro da obra do Senhor. Seja da obra do Senhor, seja dentro da casa do Senhor, você precisa estar fazendo com prazer, com alegria, com satisfação. Não pode se transformar um peso. Se transformar um peso, pisa no freio, dê marcha ré, retroceda e vai cuidar de você, hein? Enquanto há tempo. Precisamos descansar. Ponto. Descanso e adoração. O 2:3 diz: Deus ordenou um dia de descanso para que todos desfrutem, mas qual a maneira certa de agradar a Deus? Deus nos deu 6 dias para cuidar de tudo aquilo que é concernente às nossas vidas e reservou para Ele um dia especial. O único dia que o povo deveria se voltar única e exclusivamente para Deus. Somente os israelitas guardavam o sábado como um dia de adoração ao único Deus, que era também seu Salvador e Senhor. Dando prosseguimento a este assunto, sábado não significa 7º dia, como pensam alguns. A palavra sábado é originada do hebraico shabá, e significa pausa, desistir, cessar, descansar. Então, sábado é o dia de descansar. Então você precisa ter o seu shabá. Ah, mas o meu shabá não é sábado. Sem problema. Você precisa tê-lo. O dia de descanso. Esse dia de descanso, esse shabá, não quer dizer que ele tenha que ser o 7º dia, ou o 1º dia, ou o 2º dia. Você precisa de um shabá. Você pode estar vivendo aí um esgotamento emocional e espiritual de intensificar a sua vida na obra de Deus, e de repente isso pode estar causando danos emocionais, danos físicos na sua saúde. Então, pondera bem, analise bem, tem muita obra de Deus ainda para você fazer. A Bíblia não deixa dúvida a esse respeito. O sábado é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Êxodo 31:17. Portanto, o Shabá evoca um acontecimento da maior significação para os judeus, mas que para nós nada significa, nem histórica, nem espiritualmente. Presta atenção, porque essa expressão para sempre, nós vamos falar dela daqui a pouco. O 3 diz algumas lições e esclarecimentos. Considerando o exposto nos tópicos anteriores, veremos alguns esclarecimentos necessários sobre o presente assunto e algumas lições preciosas para o viver do discípulo
de Cristo firmado na perfeita obra redentora de Jesus Cristo, na revelação da palavra de Deus. Tópico 3, subtópico 1, diz: lembra-te do que Deus preparou para os fiéis. Vemos em Gênesis 2, 2, 3 o registro da conclusão da obra divina na criação, duas expressões usadas pelo escritor inspirado pelo Espírito Santo: acabado e descansou. Ou seja, Deus concluiu, cessou. Expressões que apontam para a realização cumprida. Não se trata de Deus estar inativo, pois ele sustenta e interage com a sua criação. Derek Kidner comenta a respeito desse assunto. Podemos compará-lo com o simbolismo desta descrição. Jesus assentou-se depois de consumar a redenção, para dispensar benefício aos seus. Lembra-te da bênção do repouso, descanso, separa, santificar. Um tempo para desfrutar do bom Deus. Em uma rotina tão intensa, priorize momentos de adoração, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Olha a preocupação de Deus. Você tem seus afazeres, Deus sabe, Deus entende. Por isso, ele deixou 6 dias para os nossos afazeres, sem desprezá-los, acreditando que é a bondade dele que está nos mantendo de pé. Mas um dia, ele falou, esse dia é o dia seu de descanso. Não sei, pode ser segunda, terça, quarta, quinta. Você precisa do seu Shabá. Esse dia você se volta para mim. Olha, que Deus tremendo. O 3.2 diz, por que domingo não sábado? Olha, vamos andar aqui. Qual a diferença entre a lei e a graça, para nós entendermos bem esse assunto? Deus proibiu, exigindo e ameaçando. Na lei, na graça, Deus convidando e prometendo. Ministério, condenação e da morte. Lei, graça, ministério do perdão e salvação. Segue as respectivas referências. Ovelha morre pelo pastor. Pastor morre pela ovelha. Ordenada por causa das transgressões, para que todo mundo seja condenado. É a misericórdia de Deus dando-nos o que não merecemos. Pontua a lei com a graça. Farei cessar todo o seu gozo. Então, nós estamos falando da cessação desse sábado em relação à graça, do sábado da lei em relação à graça, porque nós vamos falar do domingo. Oséias, capítulo 2, versículo 11, e farei cessar todo o seu gozo e as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Ou seja, chegará um tempo que todo esse ritual que acabou escravizando vocês, cuidado com os rituais que te escravizam. Muito cuidado, porque eles geram mais danos do que bem-estar para nós. Muito cuidado, para que você não se escravize em nome de que está fazendo a obra do Senhor. Deus está falando para eles, vai chegar um tempo eu vou acabar com isso tudo, porque vocês estão fazendo disso um objeto de escravidão pessoal e não de liberdade. E isso estava pesando porque virou tradição. E tudo que vira tradição pesa porque se perde o amor daquilo que está fazendo. E todas as vezes que nós formos fazer a obra de Deus, o amor deve ser a mola mestra que nos mova a estarmos envolvidos com a obra de Deus. João jamais poderia dizer, por isso os judeus ainda mais procuram matá-lo, porque Jesus não só mentia, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus disse, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, aí no singular, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, eles não tinham como acusar Jesus de mentira e procuraram matá-lo por isso. Então, eles procuravam matá-lo pelo sábado que Jesus fazia sinais e advertia a eles a respeito do sábado. Se o jumento de vocês cai num buraco, num poço, numa cova, no dia de sábado, vocês não vão lá e retira ele de lá? Por que um ser humano não pode ser liberto num dia de sábado? Porventura um ser humano não vale mais do que um jumento? Então analisa bem para que a tradição
não esteja acima do ser humano. Era o que eles faziam. Quando era para o bem-estar deles, eles faziam o que bem entendia. Quando eram para o bem-estar do outro, eles tentavam aplicar aquilo que eles não aplicavam a si, mas procuravam aplicar no seu próximo. Olha que coisa. Jesus veio combatendo isso ferrenhamente. O texto grego de Mateus traz este versículo no plural. No fim dos sábados, quando já despontava o primeiro dia da semana. Nós estamos falando, por que o domingo e não o sábado? Por que o domingo e não o sábado? Observe que esse texto ele está sábados, no plural. Claro que nós vamos chegar a uma interpretação aqui para que você possa pontuar ela aí dentro do seu raciocínio e até estudá-la com mais afinco para você chegar a uma conclusão do que realmente esse texto está querendo dizer. Nós temos aí o texto grego, o texto transliterado e a tradução. No fim dos sábados, sábados no plural, quando já despontava o primeiro dia da semana, que é domingo, ou seja, a partir das 18 horas do sábado para o domingo. Você tem aí, este plural, sábados, tanto pode ser alusivo aos feriados daquela horrenda semana, como também pode ser uma declaração de que o sábado anterior ao domingo da ressurreição foi o último dos sábados, do sétimo dia a vigorar para os cristãos. Então, pode ser, para você fazer uma análise, esse sábado no plural, ele pode ser alusivo àquela horrenda semana, foi a última semana de Cristo, ou pode ser também que ele esteja fazendo uma alusão que o sábado, as festas, os cerimoniais sabáticos estavam encerrando ali com a morte de Jesus Cristo e logo após a sua ressurreição. Tonifica esse assunto, mas dá uma estudadinha para que você possa entender melhor essa fala, porque isso pode enriquecer a sua aula. Você nunca sabe quem vai estar lá assistindo a sua aula. Então, quanto mais preparado você for para a aula, melhor para você, melhor para a sua turma, melhor para os seus ouvintes. E o Espírito Santo vai ter mais combustível para poder te usar de maneira poderosa. Nós temos esse ponto de o domingo. Nós vamos encerrar aqui. Por que domingo não sábado? A igreja primitiva em si, ela utilizou o domingo. João, lá em Apocalipse, ele vê Jesus no dia do Senhor. Ele é arrebatado no dia do Senhor. No livro de Atos, nós vamos encontrar vários textos se referindo ao dia do Senhor como domingo. Por exemplo, Atos capítulo 20, verso 7, mas você vai encontrar vários outros textos, tanto em Atos quanto nas epístolas, livro do Apocalipse. Olha Atos 27. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Primeiro dia da semana foi o dia usado pelos cristãos. E como que ele virou um dia oficial? Eu disse que nós não temos dia exclusivo, nós não adoramos o dia, nós o adoramos no dia. Qual dia? No dia que for o seu sabá. De repente o seu sabá é sábado, que é descanso, ou pode ser que o seu sabá seja domingo, mas pode ser que o seu sabá seja na segunda. Então, o dia que for o seu sabá é o dia que você deve aplicar a sua adoração e a sua busca a Deus. Esse é o seu dia, porque isso vai manter a sua vida cristã em dia, saudável. Tá bom? Por que domingo e não sábado? Então, é o dia que a própria igreja utilizou, o primeiro dia da semana, sendo que atribui-se esse dia a Constantino. E por isso eu botei aí, foi 7 de março do ano de 321 que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso.
com o objetivo de organizar o calendário semanal. Vamos entender. A igreja já utilizava esse dia, provavelmente por ser um dia mais livre para que eles pudessem estar fazendo a obra de Deus e fazendo as principais reuniões, mas não tem um dia único como os judeus, como Deus estabeleceu para os judeus, que era uma aliança com eles, para que eles não esquecessem que eles foram escravos no Egito. E o que Constantino fez para poder receber aplauso do cristianismo, ele sancionou no dia 7 de março de 321, o dia que os cristãos já utilizavam. Então, não foi Constantino que estabeleceu o domingo. Ele sancionou algo que ele já viu que era funcional para os cristãos. Então, a igreja já usava. Só para a gente não atribuir isso a Constantino. Como ele tinha o poder da caneta, ele foi lá e canetou. Simplesmente. Ele que tinha o poder. Mas a igreja já utilizava desse dia. E, para nós fecharmos o 3.3, diz: princípios preciosos para o nosso viver. Quais são eles? A grande lição que aprendemos aqui é que o Senhor deseja que dediquemos a Ele um tempo especial de adoração. Deus quer que nós dediquemos a Ele um tempo especial de adoração. Ponto. A gente pode encerrar aqui. Porque o objetivo dessa aula é essa. Não é nem você explicar detalhadamente a respeito do sábado, mas é você falar a respeito da importância de termos um momento voltado para Deus. O nosso coração inclinado para o Senhor, de maneira mais intensa, mais devota, mais lúcida para com o Senhor. Esse é o ponto. Quando nós lemos que o sábado era perpétuo, só para a gente fechar aqui, a expressão perpétuo, ela vem do hebraico olam, e ela pode ser aplicada para algo de longa duração ou de algo eterno. Então eu vou analisar o texto de acordo com o contexto e com a concordância do texto, para saber se a expressão olam ali está falando de perpétuo para sempre ou de perpétuo para que esse fato tenha um período longo de duração, mas que não seja eterno. Isso é o que mais apresenta-se a palavra olam no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco. Tá bom? É um prazer imenso ter você nessa sala de aula. Muito obrigado por você ter entrado nessa sala de aula, ter entrado nessa aula. Deixe o seu comentário aí. Se você quiser se apossar desse slide, deixe o seu comentário, deixe o seu contato e nós estaremos enviando esse slide para você. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula.